mais que o Goiás ele venha dessas 2 derrotas seguidas, o Goiás ele é mais qualificado do que a Chape, né, velho? A gente agora segue falando de Série B, um duelo de Alviverdes, Chapecoense e Goiás. Chapecoense que vem bem, né? 5 vitórias seguidas em casa, e o Goiás que vem bem, né? Mas vem de um tropeço em casa contra o próprio Atlético aí que a gente acabou de ver. O líder Goiás, né? Líder Goiás, jogo domingo, 7 da noite, lá na Arena Condá, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 times que nos últimos anos aí estavam habituados até a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. Acho que tivemos esse confronto na Série A recentemente, né? Tivemos, Porque às vezes um tá na A, o certamente. outro tá na B, aí fica esse ioiô, né? Normalmente o Goiás é um time muito ioiô. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí, porque realmente são 2 times que a discrepância é consideravelmente grande em termos de tabela, né? Mas o momento do Goiás ele não é muito bom, né? O Goiás, que é o líder da competição, 26 pontos marcados em 13 jogos. Ele vem aí de 2 derrotas, né, consecutivas. Até a 11ª rodada, o Goiás ele tinha um dos melhores inícios de Série B da história dos pontos corridos, tá? E a gente tem a Chape ali com 19 pontos. É curioso, porque a Chape ela tá em 10º lugar, mas ela tá com 19 e o CRB, que fecha o G4, tem 21. Ou seja, a Chape pode passar o CRB, que é um time de G4 aí nessa rodada. A Série B que tá muito achatadinha ali, todo mundo muito embolado. E a Chape, né, quase todos os seus pontos foram dentro de casa, né? Porque ela tá um padrão, perde fora, ganha em casa, né? Perdeu do Botafogo fora, ganhou da Ferroviária em casa, perdeu do Novo Horizontino fora, ganhou do Amazonas em casa, perdeu do Avaí fora e aí ganhou do Cuiabá em casa, né? E aí empatou fora com o Atlético, foi uns poucos pontos aí como visitante. Aí em casa venceu o Criciúma, fora perdeu do Vila Nova, em casa ganhou do Atlético. Mas só um detalhe, né, dos 6 jogos que a Chapecoense tem em casa, venceu 5, perdeu 1, que foi na primeira rodada contra o Curitiba, mas ele tomou gol em 4 desses 6, tá? Pois é, era essa informação que eu ia trazer, ó. Ele vem numa sequência aí de... Os últimos 9 jogos, só um jogo ele não sofreu gol, que foi em casa contra o Amazonas, que é um time da zona de rebaixamento, diga-se de passagem, né? Então, realmente, tem um sistema defensivo que até mesmo dentro de casa deixa a desejar. As últimas vitórias em casa aí, ó, ele levou gol da Ferroviária, foi 2-1, até mesmo quando vence, né? Isso que eu quero trazer. Contra o Cuiabá também, ele venceu, mas sofreu gol. Contra o Criciúma também, venceu, mas sofreu gol. Então, tem essa estatística aí, e tem pela frente o líder Goiás, né? Que vem de 2 derrotas. Essa derrota aí foi até muito surpreendente contra o Atlético, né? O time da zona de rebaixamento. Contra o CRB fora, a gente pode até relativizar, acho que é uma derrota meio que aceitável. Mas antes disso, o Goiás vinha muito bem, né, velho? E é um time que deixa gol em praticamente todos os seus jogos. Ele não marcou aí gol fora de casa contra o CRB, mas de modo geral, é porque ele ganhou a maioria dos jogos, né? Isso. Ele não fez ali também contra o Paysandu, e eu acho que só teve mais um jogo que ele acaba não deixando gol. Enfim, timezinho muito qualificado esse do Goiás, eu acho que vai subir, inclusive, esse ano, tá? Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, odds na tela, porque o favoritismo é da Chapecoense, mas né? Nem é tão grande, né? Nem tão alto a discrepância, né? Até porque é o líder, o adversário. E aí, Matheus, dá pra confiar na Chapecoense? São 5 vitórias seguidas em casa. Tem esse ponto, mas a gente tá falando também de um... Por mais que o Goiás ele venha dessas 2 derrotas seguidas, o Goiás ele é mais qualificado do que a Chape, né, velho? Enfim, eu tenho meu pezinho atrás, tá? Eu acho que vai ser um jogo de gols, o que destoa um pouquinho, inclusive, de Série B, certo? Série B normalmente tem uma média muito baixa de gols. Eu acho que confiar em resultado final aqui é complicado nesse jogo. O Goiás é mais qualificado, mas vem de 2 derrotas seguidas. A Chape não é lá essas grandes coisas, mas dentro de casa é muito forte. Então, cara... Eu acho que se for buscar algo em termos de resultado final, seria melhor você esperar o ao vivo, tá? Ver ali a postura das equipes e tudo mais e fazer uma análise em live, né? E para pré-jogo eu prefiro focar em gols. E aí eu vou trazer 2 alternativas. Eu gosto do mais de 1,5 gols, tá? Que paga 1,54. E aqui é aquela velha história. Só 3 placares são head nessa aposta aqui, que é o 0-0 e 1-0 para um dos 2 lados. Coisa que eu não acho que vai acontecer. E qual é a minha análise para esse confronto? Velho, se for para sair 2 gols, ao meu ver, o resultado mais plausível seria 1-1. Tá? E não um 2-0 Chapecoense. Eventualmente até um 2-0 Goiás também não é loucura não. E por isso eu prefiro pegar o gol do Goiás nesse jogo, mais de 0,5 gols. A gente tá falando do líder aqui da competição, tá? Que por mais que venha de 2 derrotas, ele só... Cara, eu acho que se não foi 2 jogos, só foram 3 jogos que o Goiás não marca gol nessa Série B, tá? Até mesmo aí quando ele foi derrotado, ele acabou deixando gol na última rodada contra o Atlético. Eu acho que pelo menos um golzinho do Esmeraldino vai pintar. Por isso, essa vai ser a nossa dica do tips aí pro confronto. Muito bem, gol do Goiás contra a Chape fica sendo a nossa dica aí para esse jogo pela Série B.